Olá, pessoal! Minha discussão aqui hoje estará baseada na frase comum "eu não consigo memorizar as normas gramaticais". Eu sei que esse é um desconforto para muitas pessoas, então é por isso que hoje eu vou apresentar aqui minha visão em relação a esse assunto e também dar algumas sugestões que podem tornar o estudo da gramática um pouquinho mais leve. Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Meu nome é Juliana, eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos e aqui você encontra conteúdos relacionados principalmente à escrita formal. Gente, olha só, eu vou conversar principalmente com aqueles que se sentem desconfortáveis no momento da escrita porque não conseguem aplicar o que já aprenderam ou não se lembram de muitos detalhes ou ainda reescrevem os trechos, modificam porque não se lembram como faz e se irritam por causa disso. Enfim, é justamente com essas pessoas que eu vou conversar aqui. E começo essa discussão com o seguinte questionamento. Quando você decide aprender um idioma, por que você estuda a gramática daquele idioma? É muito simples, você precisa de um guia para lidar com aquele idioma. E uma forma de você obter esse guia é estudando a gramática daquela língua. O mesmo acontece em relação ao português. Só que não adianta nós termos um guia para não utilizar. É a mesma coisa de você procurar um manual de instruções para aprender a montar um eletrônico, mas não montar esse eletrônico. Então você terá o trabalho de ler o manual, vai se desgastar, vai achar chato, porque você não pôs sentido naquela atividade. De forma semelhante você pode enxergar o estudo da gramática. Se você não utiliza, se você não aplica o guia, você começa a achar aquela tarefa, aquele estudo chato, porque você não pôs sentido no que você fez. Então, uma dica de ouro é: você precisa aplicar o que você aprendeu. E para isso acontecer, você precisa escrever, você precisa fazer exercício, você precisa arrumar uma estratégia de utilizar o que você aprendeu. E claro, você tem que segmentar o seu estudo. Então, à medida que você for precisando, você retorna aquele livro, você retorna a gramática para poder entender o que daquele conjunto vai agregar no que você está fazendo. Então, por exemplo, você está escrevendo um texto e você utilizou várias vírgulas, você poderia estudar a parte que fala sobre vírgulas para você entender se aquelas que você empregou no seu texto estão corretas ou não. Então, você faz um link entre as normas que estão ali relacionadas a vírgulas e as vírgulas que você empregou. Percebe como é colocar sentido nesse estudo da gramática? O mesmo vale para concordância. Então, suponha, eu acho que eu não estou muito bom ou muito boa em concordância. Escrevi um texto ou um trecho qualquer, então eu estudo a parte que fala sobre concordância para eu verificar se as concordâncias que eu fiz no meu trecho estão adequadas ou não. Então, novamente, você está colocando sentido à atividade. Então, lembra, dá para fazer isso por meio da escrita, então você escrever mais, você praticar mais por meio da redação, ou ainda por meio de exercício. Então você procura vários exercícios sobre determinado assunto e foca. Olha, eu vou estudar concordância e depois você faz exercícios sobre concordância. E vale lembrar ainda que não adianta fazer isso só uma vez. É muito difícil a gente ler aquela porção de normas em relação a um assunto e não revisitar. A gente precisa desse contato para que a gente se lembre, para que aquilo seja posto na nossa mente, que a gente internalize o que a gente leu. Então, é importante não só praticar, mas também revisitar aquele conteúdo. É normal que você, mesmo depois de ter estudado, fique lá de vez em quando. Como é que é mesmo que faz? Eu esqueci, vou ter que ler de novo. Então, isso por um período é absolutamente normal. Então, aceite isso, aceite esse processo, porque ele é natural. E imagino que não só com a gramática, mas em relação a qualquer estudo que você fizer, principalmente aqueles que envolvem muitos detalhes,
você precisa revisitar aquilo que você estudou. Outro ponto, adote o lema um pouco por dia. São muitos detalhes a serem aprendidos, então é muito importante que você dê tempo à sua mente para que ela receba aos poucos, para que seja um processo tranquilo, sem ser cansativo. Então é dessa forma que você ficará mais animado. É muito importante ir com calma e ainda ter consciência de que você sempre fará descobertas. Provavelmente você fará consultas a sua vida toda. Por mais que a gente se torne experiente naquele assunto, isso não nos livra de fazer descobertas constantemente. E mais, você não precisa dominar toda a gramática, todo o conteúdo para que você possa escrever bem. É perfeitamente possível, normal, dominando uma parte, principalmente aquela que você sente mais dificuldade, que você consiga produzir bons textos ou fazer muitos exercícios com aquele conhecimento que você já adquiriu. Então, aceite isso, que você vai aprender aos poucos, que o que você aprendeu até então é válido e vai te permitir construir bons textos ou fazer muitos exercícios, porque eu tenho certeza que isso trará mais leveza para o seu processo. E olha, deixa eu compartilhar o que eu já fiz bastante durante o meu processo de evolução. Eu escrevia e é uma tarefa da qual eu gosto. Então, depois de terminar de escrever, eu escolhi algum aspecto para conferir com mais detalhe. Então, eu lia a parte da gramática que falava sobre aquele aspecto que eu queria checar com mais profundidade, aprendia e depois fazia essa conexão que eu comentei com vocês entre as normas e o que eu tinha feito. Então, quando você faz esse cruzamento entre norma e o que você fez, fica muito mais fácil de você memorizar, de você internalizar. Além disso, não só para o português, mas eu tento fazer isso com qualquer coisa que eu for aprender, ficar feliz pela descoberta. Então você descobre uma novidade, alguma coisa, e aí você pensa, nossa, que bacana, mais um detalhe, mais um ponto para o meu repertório. É diferente de quando você pensa, uau, quanta coisa eu ainda preciso descobrir, meu Deus, ainda não sei nada. Então, quando você modifica esse jeito de olhar a situação, você fica mais feliz, você fica empolgado de continuar. Né? Então, é um pensamento que eu acho que pode favorecer bastante a gente. Estar feliz por ter dado mais um passo e não de olhar a situação e pensar, ai meu Deus, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Bom, eu faço aqui uma comparação entre o processo de aprendizado do ser humano com uma trama. Então, quando você decide construir uma trama, você passa os fios aos poucos e você gasta um tempo até ter uma peça completa. Do mesmo jeito é o nosso processo de aprendizagem. A gente precisa passar os fios aos poucos, ter essa paciência para ir devagarzinho e a gente gasta tempo até dar conta de construir uma peça. Então é absolutamente normal e a gente precisa aceitar que é algo humano, que é uma limitação nossa ter de ir aos poucos. Comenta aqui comigo o que você acha de processo de aprendizagem, como você lida com o seu. Se este vídeo fez sentido para você, por favor, curta, se inscreva aqui no canal. Obrigada por estar aqui, fique à vontade para dar sugestões e vejo você no próximo. Tchau, tchau!